E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um canal, mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Tenho visto aí que faltam poucos inscritos, né? Ou inscritas para a gente chegar na marca aí de 1.900 inscritos. Parece pouco, né? Mas é uma marca bem importante. Eu que não fico muito tempo aqui no canal, não consigo fazer live devido aos compromissos de trabalho. Faço mais os vídeos aí de bate-papo, de resenha. E, e quando chega algum jogador, né, contratado, não com especulação, mas realmente quando chega um jogador a gente procura comentar, dar a nossa opinião como torcedor, não como jornalista, que eu não sou jornalista, não vou ficar dando aqueles palpites como jornalista, eu falo como torcedor. E hoje saiu o sorteio, né, das quartas de final da Copa do Brasil, lá na sede da CBF. O Vasco pegou o Vitória, né, e na chave do Vasco tem Palmeiras e Santos. Ou seja, quem vencer de Vasco e Vitória vai encarar Palmeiras e Santos. E hoje eu vi muitos torcedores do Vitória comemorando, né, por ter pego o Vasco. Isso mostra falta de respeito não, mas assim, ninguém acredita mais no Vasco. Todo mundo acha que o Vasco é galinha morta e que é fácil de passar, até por culpa do próprio Vasco, né? Onde o Vasco se encontra hoje na tabela do campeonato. O Vasco é um dos clubes que não vence fora de casa, dentro do campeonato. Mas lembrando que o Vasco fez um jogo duríssimo contra o Vitória no primeiro turno do campeonato, perdeu de 1-0, aquela entregada do Barros, o Vasco jogando melhor, né? Inclusive os canais do Vitória, muitos canais do Vitória que falam com a razão e não com a emoção, confirmaram que o Vasco foi superior ao jogo. Mesma coisa que aconteceu, mudando de assunto, domingo, com os torcedores do Bahia revoltados de não terem vencido o Vasco. Como se o time do Bahia fosse muito bom, como se a SAF do Bahia fosse extraordinária, que o Bahia estivesse ganhando vários títulos, coisa que não acontece. O Bahia está eliminado da Libertadores, o Bahia só está hoje na Copa do Brasil, enquanto o Vasco está na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro disputando, felizmente numa posição muito ruim. O primeiro jogo em São Januário, o segundo jogo lá no Barradão. E aí, galera, eu quero mostrar aqui, importante, tá aqui embaixo, ó. Vou colocar eu aqui embaixo. Vamos ver aí, ó. Se a gente consegue colocar aqui. Ó lá. Vasco e Vitória, histórico de confronto. Em todas as competições foram 53 jogos disputados entre as duas equipes, com 18 vitórias do Vasco, 12 empates e 23 vitórias do Vitória. Então, assim, isso explica um pouquinho também o otimismo da torcida do Vitória perante aos resultados, né, que eles tiveram contra o Vasco aí nos confrontos. São 23 vitórias. Na casa do Vasco foram 24 jogos entre as duas equipes, com 12 vitórias do Vasco, 6 empates e 6 triunfos do Vitória. Na casa do Vitória foram 29 jogos, com 6 vitórias do Vasco, 6 empates e 17 triunfos do Vitória. O último jogo, como eu falei, 1-0 Vitória, com aquela entregada do Barros. Então, sim, galera, o confronto está definido. Eu acredito o Vasco não vai ser o mesmo time do primeiro turno, né? O Vasco vai ter reforços. O Pedrinho já confirmou hoje que o Colídio e o Sousa não jogam pela Sul-Americana no primeiro jogo, mas contra o Vitória eles vão estar prontos para jogar. Inclusive parece contra o Santos também. E o Vasco passando pega o Palmeiras. E aí o Vasco venceu o Palmeiras aqui no Rio, com aquele time que ainda estava no ânimo do Renato, né? E hoje o time é muito mais organizado com o Pedro Emanuel.
Possivelmente o Vasco terá mais reforços, né, segundo as especulações aí que, inclusive o Pedrinho falou hoje, que o Vasco realmente fez uma proposta pelo Brian Rodrigues, mas tava o América pediu um pouquinho, ficou um pouco fora do que o Vasco imaginava, que o Vasco estava próximo de um zagueiro lá do Fenerbahçe. O Vasco tinha feito também uma proposta para o Eboar. Isso quem falou foi o Pedrinho, não sou eu que estou falando. Quem quiser é só buscar os vídeos aí dele falando hoje lá na sede da CBF, após o sorteio da Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco vai ter um time diferente no decorrer, nesse mata-mata aí, nas próximas fases que estão vindo. Então, galera, rapidinho esse vídeo, né, de hoje. Os meus favoritos no confronto, é claro que a gente tem que colocar o nosso Vasco, contra o Palmeiras, o Palmeiras e Santos, apesar que o último jogo entre Palmeiras e Santos foi 1-1 no estádio do Palmeiras. Grêmio e Inter é 50-50, mesma coisa Cruzeiro e Atlético. Eu acho que inclusive naquela Copa do Brasil que o Vasco chegou à semifinal, perdeu para o Atlético, se eu não me engano, o Atlético eliminou o Cruzeiro. Se não foi essa, foi nessa agora de 2025. Realmente eu não tenho certeza. Mas, pessoal, quem puder, se inscreve aí no canal para a gente bater 1.900 inscritos. Muita gente assiste e não se inscreve. Quem puder, dá essa força aí para a gente. Um abraço, saudações vascaínas. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo aí de pré-jogo, ou amanhã ou quinta-feira. Ainda vou definir aí. Um abraço, galera. Fui.